Fala burros do meu Brasil, tudo bem com vocês? Aqui é o Caio Firmino mais uma vez com o mais burro da mesa e hoje nosso convidado é o Gabriel Azevedo. Gabriel, ele é vereador aqui de Belo Horizonte, ele é professor de Direito e também empresário e vem trazer um pouquinho pra gente do que ele aprendeu em toda essa trajetória aí, multifacetária, vamos colocar assim, né? Gabriel é um cara sensacional, trouxe várias ideias bacanas para gestão pública e está desenvolvendo um trabalho muito legal e vale muito a pena você escutar um pouquinho dessa história do Gabriel. Então fica ligado e solta a vinheta. Gabriel, obrigado. Obrigado por vir aqui no nosso canal. Obrigado por bater esse papo. Obrigado. E pra gente já começar, Gabriel, fala um pouquinho aí do Gabriel pra gente. Eu acho que o mais burro na mesa aqui sou eu. Porque você... Todo convidado fala isso, eu fico impressionado. Eu acho que o mais burro da mesa sou eu. Porque você está entrevistando aqui, a iniciativa é muito inteligente. Ouvir as pessoas sempre é mais importante que falar. Aliás, em política é uma coisa que eu tenho aprendido muito na Câmara. Muita gente fica muito preocupada em discursar e pouquíssimo preocupado em ouvir. Então agradeço a sua atenção. Estamos aqui numa cafeteria, a Coffees, em Belo Horizonte. Eu acho que Belo Horizonte hoje é um cenário que pode contribuir muito com o Brasil no sentido do empreendedorismo. E eu gosto da ideia de ser um personagem, um ator relevante no sentido de facilitar a vida de quem quer empreender aqui na cidade. Eu estudei aqui, vivo aqui, quero morar para sempre aqui e sinto na cidade algumas características muito interessantes das quais eu me identifico. Então eu sou uma pessoa que gosto muito de calçadas e de cafés. Eu acho que a interação social, você ter amigos, sair para beber, conversar, talvez seja uma das melhores coisas que você possa fazer na vida, né? Cara de BH, né? Cara de BH, né? Cara de BH e de qualquer cidade no mundo que deu certo, ela valoriza a interação social. Então esse é o Gabriel. Eu gosto muito de viver a cidade, não gosto de me enclausurar num carro ou de ficar quieto em casa, eu gosto muito de sair e ao interagir muito na cidade, desde a época que eu era estudante, eu comecei obviamente a identificar problemas e nunca fui alguém que observa as coisas sem querer se envolver com aquilo. Então acho que foi isso que acabou gerando a minha personalidade em tudo que eu faço, seja lá atrás, quando eu era presidente de Grêmio, essas coisas todas, e depois quando eu decidi fazer Direito, Publicidade, Jornalismo, são cursos inquietantes. E também quando eu decidi empreender, criar minha própria empresa, porque achava que ninguém oferecia o serviço que eu queria oferecer. E hoje, como vereador, é a mesma coisa, tentar fazer diferente, tentar fazer diferença na vida das pessoas. Isso é um pouco de mim, isso é um pouco de alguém que não está satisfeito com as coisas, mas não se acomoda em sentar na mesa e só reclamar. Quero fazer. E isso certamente agrada, incomoda, gera elogio, gera crítica, mas eu não ligo muito para o que pensa, eu não ligo muito para o que eu penso. Legal, bem empreendedor. Tem que ser, né? Tem que ser. O Brasil é muito acomodado em geral. Eu não sou. Que bom, ótimo. Ter um vereador assim, então, é ótimo. Obrigado, né? obrigado. Então, Gabriel, para poder contar para o pessoal um pouquinho da sua história, desde quando você contou um pouquinho para mim, né? Desde quando você começou ali na sua empresa familiar e depois foi desenvolvendo a sua carreira como empresário e depois para a carreira política. Conta um pouquinho como é que foi a sua carreira de empresário, que ainda exerce, né? Tá. Como é que foi o começo disso e o desenvolvimento dessa carreira e depois essa virada de chave, né? De empresário e político. Como foi isso? Bom, basicamente eu me dediquei muito aos estudos. Não posso reclamar. Meu pai e minha mãe, mesmo não sendo abastados, classe média, conseguiram me prover a qualidade de estudar. Escola pública, né? Primeiro no Instituto de Educação, depois no Colégio Militar. E quando eu estava na faculdade, a minha mãe teve um problema de saúde e a empresa dela, que era de costureiras, sofreu um baque com uma situação pessoal dela. Então a primeira coisa que eu tive que fazer é ir assumir essa empresa para tocar e manter a situação em casa. Meu pai é advogado
E a primeira coisa que eu notei é que quando você chega no ambiente produtivo, sempre dá para melhorar alguma coisa que está sendo feita. Isso ainda é moleque ali, mas deu para notar o seguinte, olha, por que ela não faz isso de uma forma melhor? Por que a forma que os telefonemas das clientes não funcionam de outra? Isso não era para a internet, porque a internet facilitou tudo, mas empreender não é uma coisa só ligada a isso daqui. Está ligada a melhorar resultados, a fazer de modo mais eficiente, a oferecer um produto que ninguém não tem. São muitos conceitos dentro disso. Então ali foi um start, um começo para mim. Depois, já na faculdade de publicidade, eu trabalhava numa empresa que oferecia serviços de informação, de banco de dados. E era dureza porque de manhã eu estava no curso de publicidade, à noite eu já estava no curso de direito e à tarde eu estava trabalhando nessa empresa. Não é fácil. E agindo já politicamente. Quando? Na internet. Porque eu não tinha tempo para agir, então isso acabou me formando. E aí, nessa empresa eu comecei a avaliar algumas coisas que podiam ser feitas melhor. E ainda no curso de publicidade eu abri a minha própria empresa para começar a prestar esse serviço para empresas e políticos, né? Então comecei a entender que, por exemplo, a internet oferece um estilo de comunicação interpessoal entre as marcas e as pessoas, entre os políticos e os eleitores, que não era feito. Então, ou seja, aquela capacidade de se observar um filão que ninguém aborda e que você pode abordar. Então, isso foi meu segundo ofício. E a empresa pessoal que eu tenho até hoje, fui desbravando outros caminhos. O terceiro ponto que eu gosto muito é que foi a minha primeira iniciativa na gestão pública. Então eu me formei em 2008 em publicidade, em 2010 eu já estava formando em direito, quando o governador Antônio Anastasia me convidou para ser subsecretário de Juventude. Aí nessa oportunidade, ainda tinha 23 anos de idade, também foi muito legal empreender no governo, ou seja, oferecer soluções novas para uma temática que eu oferecia 82 programas com muito dinheiro investido em quase todas as 853 cidades de Minas. Então eu usei muita capacidade de desenvolver novas tecnologias para facilitar o processo com que o jovem chegava ao programa, ao dinheiro, ao investimento. Isso foi muito interessante. O quarto momento foi ser professor. A ideia de entrar em sala de aula também com uma visão diferente. Eu sempre fui um aluno que ficava no fundo da sala, já lá no computador ou nos bilhetinhos. Eu confesso que a sala me parecia uma coisa não tão interessante. Então a ideia de empreender no ensino foi tentar fazer da sala de aula algo mais divertido, criativo, interativo, usando muito a ideia do que a tecnologia pode te oferecer. Eu acho que por fim, para a gente não alongar muito, tá a questão de ser diretor da empresa Just Brasil, sou Head of Policy lá, e é justamente uma empresa que tenta mudar completamente a forma de se oferecer justiça no país, que é aproximando advogados de cidadãos. A gente já tem quase 1 milhão de advogados dentro do processo da empresa e temos cases incríveis de como uma pessoa não teria acesso a um advogado se não fosse por isso, e hoje essa pessoa tem justiça, tem todos os critérios da OAB respeitados, mas com um modo de encontrar advogado que vai muito além daquilo que é pedir a um amigo uma sugestão de qual advogado deveria utilizar. E aí depois também tem a questão de vereador, do aplicativo, que a gente continua falando, mas muita coisa. Em geral as pessoas batem, é político. E eu não tenho nenhum problema em ser político, que eu sou e sou com muito orgulho, porque eu acho que a política é a atividade mais nobre que alguém pode exercer. Mas para além da política, eu digo que eu não sou só isso. Eu sou um cidadão, sou um empreendedor, sou um professor e sou alguém que entende que a política não é algo que deve ser o único ofício que deve te remunerar. Você está político, você serve a política e não o contrário. Ótimo. 2 pontos muito interessantes que você colocou. O primeiro foi empreender dentro da política, não foi na primeira proposta, né? Eu acho que a questão de empreender é muito mais ampla do que ser empresário, né? Claro. E muitas vezes as pessoas ficam um pouco míopes a respeito disso. Então enxergam muito mais empreender como ter uma empresa. E não é isso, né? Eu empreendi até como síndico. O meu prédio, por exemplo, eu virei síndico e é o primeiro de Belo Horizonte que zerou a conta de luz porque colocamos painéis fotovoltaicos. Em tudo você consegue empreender. Com certeza. E é uma visão que todas as pessoas deveriam ter muito mais forte. Essa questão do empreendedorismo mesmo. E a última coisa que você colocou agora, estar político, né? Eu ouvi até uma
palestra, foi até lá no Infinity me fugiu o nome dele agora, mas ele falou sobre, em vez de ser, estar, né? Então, estar político em vez de ser político é muito diferente. Você pensa que é só uma palavra, mas não é, né, Gabriel? É muito mais profundo que isso. E eu acho que a gente devia ter mais políticos que estão políticos, não que são políticos. Isso provavelmente melhoraria muito a qualidade do serviço que é prestado. Gabriel, fala um pouquinho sobre aquela questão do aplicativo, que eu achei aquilo sensacional, cara, da ideia que você teve de desenvolver, de chegar mais perto do seu eleitor, né? De prestar melhor o serviço, vamos colocar assim. Vou abrir aqui, não sei se a câmera vai pegar, mas está aqui o aplicativo Meu Vereador, né? Todo mundo pode baixar. Ele ainda está sendo aprimorado. Eu sou um pouco ousado também na questão de empreender. Qual que é o modo correto de se fazer um aplicativo desse? Você chama os desenvolvedores, no nosso caso são 7, mais o designer, são 2, mais um coordenador, tem um, e mais uma pessoa do meu gabinete só para cuidar disso. E como é a menina dos meus olhos, eu também olho muito a fundo. Mas o correto era a gente planejar, sei lá, por uns 3 meses, ficar validando por uns 6 meses, depois colocar na loja, não divulgar, tentar ver se está tudo certinho, depois de um ano ir para o grande público. Claro que eu não fiz nada disso, eu ganhei a eleição. Ninguém nunca faz isso. Falei, temos que ir porque dia 1º de janeiro ele tem que estar disponível para todo eleitor já fazer o download. A partir do momento que eu tomo posse, né, no dia 1º como vereador, e quero que o eleitor tome posse junto comigo. Ele vai ser aprimorado, mas hoje em que estágio está o aplicativo? Ele tem 5 funções que eu considero realmente muito inovadoras. A primeira é a questão da votação na Câmara Municipal. Eu vou fazer aqui agora um exemplo. Projeto de Lei 1860. Ele pergunta o seguinte ao eleitor: você deseja conceder 5% de desconto no IPTU para os imóveis livres de focos de acúmulo de água e outros locais propícios para dengue? Então vejam que interessante essa questão. No primeiro olhar parece que está sendo legal. Quem não tiver dengue eu dou 5% de desconto. Mas pensa no que isso vai impactar nos cofres da cidade, porque afinal de contas não são todos que deixam ter dengue em casa. Então a cidade inteira vai querer 5% de desconto. Não seria melhor você dar uma multa naqueles que descumprem essa coisa? Bom, depois que eu apresento para o cidadão qual que é o projeto de lei de modo simples, eu dou a ele a chance de ler o projeto inteiro e eu dou a minha opinião. E aí vem a questão mais mágica do processo, que é vote. Qual é a sua opinião? Eu pergunto ao eleitor se ele quer sim, se ele quer não. E se o meu eleitor discordar da minha opinião, eu vou seguir o meu eleitor. Isso é completamente inovador. Nenhum político faz isso hoje no Brasil. Então vou votar aqui agora, porque eu também sou meu eleitor. Não, eu acompanho a minha posição. Voto registrado com sucesso. E aí você passa a ter a porcentagem aqui do que querem as pessoas, entre eleitores e não eleitores. Que legal. Isso é muito importante, porque hoje, para mim, o maior problema do Brasil é que as pessoas querem uma coisa e os políticos votam de outra. Aí eles vão para o Facebook, escrevem textão, vão para a rua, até se manifestam, tudo isso é muito legítimo, mas o que você tem que ter, na verdade, é um funcionamento, porque o deputado, o senador, o vereador, são pessoas que representam. Eu não sou dono do meu mandato. É detentor do meu mandato aquele que me elegeu, 10.185 eleitores que digitaram 31031 e me escolheram. Eu não estou agora livre para fazer o que eu quiser. Eu preciso estar em permanente reflexão e consonância com quem me escolheu. Que melhor do que usar um aplicativo para isso? Porque o outro é e-mail, telefone, isso aqui é tempo real. A pessoa recebeu agora de manhã a notificação, o seu vereador vai votar. Então eu acho isso muito importante. Mas essa é uma só das funções aqui. Uma outra função que você tem, para mim muito clara e interessante, é a questão de notificações de problemas. Então, por exemplo, você está andando na rua, tem um buraco. O que você faz a respeito desse buraco? Xinga? Geralmente. Agora você vai baixar o aplicativo Meu Vereador e você vai fazer notificação de problemas. Pum, buraco. Vem cá, manda foto, categoria, saúde, segurança, educação, iluminação pública, via pública, parques, limpeza urbana, tudo. Localização do problema e a descrição. Já são mais de 1.500 problemas enviados em um mês, porque quando a gente lançou em 1º de janeiro, ainda não estava disponível, porque o gabinete começa a funcionar em fevereiro. Então,
Primeiro foram as votações, em março a gente abriu essa questão de notificar problema. 1 mês de funcionamento, basicamente. É muita notificação e várias resolvidas. E a pessoa fica realmente assim, mas ele resolveu? E aí eles mandam um texto no Facebook, poxa, eu mandei uma notificação, achei que ninguém ia me ligar, de repente a equipe me ligou e no outro dia o problema estava resolvido. Pensa nisso. Então, é uma ideia de transformar o cidadão num co-vereador, num vereador em conjunto contigo, porque eu não sou capaz de rodar a cidade inteira o tempo inteiro. O cidadão está no lugar, ele vê o problema, mas ele não guarda aquilo para ele, né? Ele já manda aqui, e aí, o mais genial é que você vai criando um big data de problemas, com geolocalização. Onde é que está, como é que as pessoas reclamam, o que é feito a respeito, quanto tempo a prefeitura, porque o vereador ele não é o executivo, não sou eu que vou lá e tampo o bueiro, mudo a placa, não é isso, é a prefeitura que faz. Mas como vereador eu cobro, que é papel do vereador fazer isso. Mas você entende o caminho do problema na prefeitura e pode trabalhar para transformar isso num método mais eficiente. Então essa é uma segunda função. Outra questão que é tentar canalizar um pouco das minhas mídias sociais. Tudo isso era feito pelo Facebook, pelo Twitter. Vereador, vote sim, né? Eu ia ficando louco, porque você é bombardeado por participações o tempo inteiro no Twitter, no Facebook, no Instagram, e sou eu que respondo tudo, não é assessoria. Então o eleitor já está sendo treinado para canalizar isso para cá, porque ele entende que ele está me ajudando. E um terceiro ponto aqui é, por exemplo, agendar a reunião. Eu não sou um vereador virtual, eu continuo tendo contato, andando na cidade. Aliás, andar de bicicleta é muito bom, que as pessoas já vão, né? Ó, isso, aquilo. Mas por aqui ele agenda a reunião. Como é que era antes? Vereador, quero a reunião. Ah, liga para o meu assessor, vê o horário. Aqui não, já vê o horário. Ele entra aqui, agendar a reunião. Já tem agenda? Tal. É tanto o problema dessa facilidade. O problema bom é que, como outros vereadores não são tão acessíveis, a população canaliza em você. Aí, eu já tenho reuniões marcadas, nós estamos gravando aqui dia 11 de abril até junho. Nossa, a dieta vai ficar... 10 reuniões por dia, 10 reuniões. aumentamos e as pessoas vão. E eu não pergunto o que quer, são 15 minutos de reunião, a pessoa vem e fala. Além disso, tem aqui um histórico e uma coisa que é muito importante também, eu acho fundamental em política, eu prometi 31 ideias. Então, todas registradas aqui no aplicativo para o eleitor e qualquer cidadão me cobrar pela realização delas ao longo de 4 anos. Já tem umas 7 cumpridas. Que legal. Nossa, já? Em 3 meses. Por exemplo, a principal era o aplicativo do meu vereador, pronta no primeiro dia. Ela era a meta síntese, né? Então depois disso tem mais 30. Empreendedorismo nas escolas, projeto de lei protocolado já. Não é uma meta 100% a cumprir, porque o projeto tem que ser aprovado, né? Mas estamos caminhando. O PTU verde já cumpre 3 metas das 31. Tem outras tantas aqui, fora algumas questões que não foram prometidas em campanha, mas que eu já fiz, como abrir mão de 2 carros de motorista, verba indenizatória, R$6.000 de correio. Você pensa, nós estamos em plena era digital e cada vereador tem R$6.000 por mês para enviar cartas. Sério? Feliz aniversário. Sério isso, né? Sério. Assim, A gente eu acho que tem que pesquisar mais essas coisas. Pois é, as pessoas não sabem, né? 6.000 vezes 41. Então você calcula isso vezes 12 meses, vezes 4 anos. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Vamos dizer que é irrisório, que isso facilita a comunicação. Talvez fizesse sentido em 1990, em 1988, quando a Constituição foi aprovada. Mas não faz sentido hoje. E pensa no meio ambiente, né? Papel a dar com. Então, basicamente esse é o aplicativo hoje. Ele ainda vai avançar, por exemplo, questões de transparência para a pessoa acompanhar meus gastos de gabinete, a questão das minhas presenças, se eu estou indo sempre. Vai avançar também para a pessoa mandar sugestão e ver como essa sugestão está ganhando corpo, que aqui hoje é só problema, não é exatamente sugestão. Então o aplicativo ele nunca vai parar de ser melhorado e aprimorado. Isso é empreender na política, né? Então hoje não tem nenhum político no Brasil, nenhum. E veja o tamanho da importância desse aplicativo, porque nós somos um país de 200 milhões de habitantes, 26 estados mais o Distrito Federal, 5.570 municípios, 81 senadores, 513 deputados, muitos deputados estaduais e distritais, vereadores infinitos, prefeitos que não acabam, mas esse aplicativo só é desenvolvido aqui por mim em Belo Horizonte. Não tem nada igual no Brasil hoje. Alguns falam, Gabriel, já começaram a te copiar. Copiem à vontade.
Por favor, Por favor, copiem, sabe? Fiquem... Porque os eleitores, inclusive meus colegas lá na Câmara, falam, pô, Gabriel, você me quebrou as pernas. Os vereadores, meus eleitores estão cobrando um aplicativo igual o seu, sabe? Porque é isso, não tem volta. As pessoas, quando elas entenderem, artigo 1º, parágrafo único, todo poder emana do povo, e esse poder é exercido pelos seus representantes ou de forma direta, e no artigo 14, em que você coloca, pode ter referendo, plebiscito, projeto de iniciativa de lei popular, e que as pessoas sacarem que tá ruim e tal, mas quem decide tudo são elas, e que o político ele é só uma ferramenta, ele é um aplicativo literalmente da democracia, as coisas mudam. Porque foi assim, hoje a pessoa lá, a Suécia, a Noruega, são países incríveis, então, 100 anos atrás não eram diferentes, 50 anos atrás os tigres asiáticos estavam muito pior do que a gente. Mas há um processo de participação popular que entende que a política é a única ferramenta possível para fazer isso, né? Então, eu acho que esse é o caminho. Empreender na política. Eu torço para que isso aí vire benchmark realmente, que todos os políticos do Brasil, ou pelo menos o Belo Horizonte já estava perfeito, se todos copiassem isso daí, eu acho que a gente já ia mudar muito. Aí é muito interessante, sim, parece muito simples. Mas há um mecanismo por detrás disso que a gente não fala, que é a questão da lógica política, que exige, por exemplo, mas como é que um político pode fazer isso? Porque o partido vai exigir dele uma posição, e é verdade. Como é que um partido lida com isso daqui? Então, no meu caso, eu assinei com o partido uma cláusula de independência. Eu estou lá para ser candidato, isso eu acho uma falha da Constituição, que exige um partido para que você seja candidato. Eu defendo que você possa ser candidato independente, né? Mas é dificílimo fazer o que eu fiz. Esse aplicativo aqui, ele é fruto de uma construção política muito árdua, que eu entendo que a maioria dos políticos não consiga repetir, porque ele sofre pressão do partido. É muito difícil ele votar do jeito que ele quer, o que o eleitor quer, porque o prefeito, ou o governador, o presidente, vai exigir dele que seja base e que vote de acordo com o interesse do executivo, ainda que isso contrarie o eleitor, que se ele não fizer isso, não vai ter emenda, não vai ter ajuda, não vai ter obra. Mas é um desafio complexo. Mas tem uma coisa, Gabriel, que eu acho que é o que você fez, que é aquele negócio que você falou, depois que vê, ninguém desvê. É verdade. Né? Então agora você mostrou. Quem sabe na próxima eleição, primeira coisa que todo mundo vai cobrar de qualquer vereador, de qualquer prefeito, é ter um aplicativo desse. Né? Se, quem sabe, nesses 4 anos, mais 2, 3 conseguem fazer, na próxima eleição, primeira coisa, você não tem aplicativo, por que você não tem? Eu não vou votar em você, não. Pelo menos você tem que prometer que vai ter um. Se você não tiver, eu não vou votar. Então isso já cria uma curva de corte ali, né? Então, com ou sem. Né? E quanto mais esse aplicativo seu se popularizar, se tornar útil para a população e a população enxergar o quanto isso é funcional, muito mais a pressão vai acontecer no resto dos políticos, né? E isso é sensacional. Eu estou muito feliz com o resultado. Aí, vindo para cá pedalando, assim, aí as pessoas, Gabriel, aí alguém, geralmente se levanta e lá, já votei hoje. Eu cobro, né? Porque a pessoa vota em você e não basta ser eleitor, tem que participar. Né? Votei, muito bom. Mas, olha aí, até agora eu tive 10.185 votos, temos no aplicativo até agora de eleitores, vamos conferir aqui, de eleitores nesse momento são 648 usuários. É uma taxa boa porque eu não fiz uma campanha massiva de publicidade para informar sobre a questão do aplicativo. Estou falando aqui quase um caminho de 10% de quem votou em mim. Primeiro já é uma amostragem incrível, né? Pesquisa para a presidência da República, você faz 3.000 pessoas para analisar um país de 200 milhões de habitantes. E dá certo, né? Dá certo. Então 648 usuários no universo 10 mil, muito bom. Mas o que me espanta e que eu fico muito feliz é que são 1.797 usuários não eleitores. Então, ou seja, há uma projeção do mandato que extrapola quem votou em mim. E isso é muito legal. Aí as pessoas, eu sempre me perguntei, aí vereador, como é que tá indo? Tá indo bem, você já baixou o aplicativo? Eu sou, ainda não, moleque. E aí, como é que você vai fazer? Tá. Então tá muito legal, aí a pessoa vê, já não sei o que, baixei, tô gostando. Isso é bem legal. Que legal, sensacional, empreender, realmente empreendendo fortemente na política, né, Gabriel? Exatamente, tem que empreender, tem que fazer diferente. Com certeza. A gente tem vários exemplos hoje acontecendo no Brasil contra isso, né? Que você vê a corrupção, enfim, tudo que está acontecendo. E
essa pegada de empreender na política, empreender para se tornar um país melhor, afinal de contas todos nós moramos aqui, somos aqui. Se isso, o povo entender que isso realmente é importante para um político, eu acho que a gente já vai começar a dar passos largos para, quem sabe, virar uma Suécia ou enfim, um país muito melhor, né? Com certeza. Gabriel, sensacional, história incrível, a ideia, o aplicativo, toda essa trajetória muito, muito bacana, muito inspirador ouvir você falando a respeito disso. E, cara, pra gente poder fechar, tem alguma coisa que você queria trazer pra quem nos assiste, pessoal aí empreendedor, pessoal que gosta do assunto, alguma coisa que você queria te trazer aí ou de conselho, ou de dica, ou enfim, de história, alguma coisa que você queria trazer pra gente poder. Vamos fechar assim. Hoje, quem quer empreender no Brasil, lamentavelmente, encontra duas barreiras muito grandes. A cultura do país e o governo, as travas burocráticas. Então, o segundo projeto de lei que eu protocolei, era promessa de campanha, era justamente para obrigar as escolas no contraturno aqui no município a ensinar empreendedorismo, lato sensu, né? Não é a ideia só de fazer aplicativo, essa coisa de startup é muito bacana e eu defendo, mas empreendedorismo obviamente não é só isso, né? Você empreende em tudo quanto é coisa. Estamos aqui num exemplo, na Coffee, né? Que é um empreendimento muito bacana, com várias áreas de novidade e que não é exatamente uma startup. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam exigir dos seus agentes públicos é tentar mudar a chave do Brasil. Desde criança, passando por escolas, faculdades, a formação, não se pode haver um ensino que motive as pessoas a perseguirem ad eterno uma CLT, uma carteira de trabalho, ser funcionário. Nada contra, obviamente, trabalhar é fundamental, servir uma empresa é muito bom, ser funcionário é incrível, mas você tem mais uma opção disso. Você tem a opção de arriscar, de gerar renda, e se a partir da escola, do jardim, a criança não sabe que isso é possível, os pais não ensinam isso, vai ser sempre muito difícil. Então, nós precisamos exigir dos nossos políticos, e aí eu me incluo nisso, a ação pública para que o ensino no Brasil não seja apenas passar em prova, se formar para entrar numa fila enorme de concurso público e bater cartão, sabe? Nós temos aqui no país uma riqueza e uma criatividade que não se vê em muitos lugares do mundo. Isso precisa ser uma energia para levar o Brasil adiante. Então, exijam isso dos seus representantes e das pessoas. E o segundo é que todo agente público precisa ser um limpa-trilho, um verdadeiro agente no sentido de diminuir a burocracia do Estado para quem quer empreender. Eu tive recentemente uma reunião aberta com vários representantes desse cenário em Belo Horizonte, sobretudo muita gente de São Pedro Velho e outros empreendedores. O calo aperta aqui, é difícil aqui, isso daqui tem que mudar. E na minha função como vereador eu vou agir no sentido de modificar o orçamento, as legislações da cidade, a questão tributária, porque o Estado ele não pode atrapalhar. Aliás, se não vai muito ajuda, quem pouco atrapalha. Não precisa exatamente dar os 1000 incentivos, que já seria muito bom, mas se não atrapalhar, e o empreendedor ele tem que colocar na cabeça o seguinte: tá, eu tenho que me preparar para pular e saltar e desviar dos problemas que o Estado me gera, mas eu não preciso viver com isso para o resto da vida. Eu posso me mobilizar politicamente para acabar com isso. Você tem vários casos, e há muitas iniciativas legais no Brasil, como a Endeavor, que ajudam o Vetor Brasil e tantas outras, que ajudam os estados a serem mais eficientes interna corporis e também para as pessoas. Então, o empreendedor ele devia se associar nesse sentido para exigir um Brasil, uma Minas Gerais e uma Belo Horizonte mais eficiente. Já há cases assim de locais onde você levava centenas de dias para abrir empresa e elas foram reduzidas para alguns dias. Em São Paulo há uma meta para colocar isso em 2. Então, tudo isso mostra que há também um empreendedorismo cívico, cidadão, de você ver o que você atrapalha, mas não colocar isso naquela variável de por isso eu terei de passar. Opa, deixa eu tirar isso do meu caminho. Se você une-se com outras pessoas que querem empreender, a possibilidade de êxito é maior. Estou à disposição como ferramenta de quem deseja atuar nesse sentido. Que ótimo.
Pessoal, esse foi o Gabriel Azevedo, vereador de Belo Horizonte, empreendedor, empresário, cara incrível que trouxe essa história, essas ideias sensacionais pra gente, e que eu espero muito que seja um ator de modificação nacional, especialmente com esse aplicativo aí, que está dando um novo benchmark, uma nova referência para a política, especialmente em Belo Horizonte, que seja Brasil. Né? Esse foi o Gabriel, muito obrigado, espero que vocês tenham aproveitado bastante esse bate-papo. Se ainda não deu um gostei nesse vídeo, dá logo esse gostei aí, se inscreve no nosso canal e também baixa o aplicativo do Gabriel, chama Meu Vereador. Meu Vereador. Baixa o aplicativo do Gabriel lá, participa mais e vamos ajudar a construir uma Belo Horizonte melhor nesse primeiro momento e também um Brasil melhor, beleza? Obrigado, pessoal, até a próxima. Obrigado, Gabriel, obrigado pela presença, obrigado por essa história incrível. Valeu. Obrigado, Caio, e obrigado a você que assistiu aí todo o vídeo no YouTube. Valeu, galera, e até a próxima.